Agora, deixa eu perguntar para você, tem plano de saúde? Está pensando em assinar um plano de saúde? Olha, presta atenção, toma cuidado, Maria Esther, porque o plano de saúde virou aí motivo de discussões, de brigas judiciais e por aí vai, hein, Maria? O que era para ser uma ajuda está se tornando uma dor de cabeça. Pois é, a gente sabe que quando esse assunto vem à tona, surgem muitas dúvidas, inclusive. Tem a questão da carência, dos valores de coparticipação, o que está incluso no meu plano, o que não está. Por isso eu trouxe aqui, gente, o Jason, ele é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, vai tirar aí todas as nossas dúvidas. Jason, boa tarde para você, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Um tema, então, que a gente sabe que tem muitas dúvidas, as pessoas, até quando mais cedo eu anunciei que chegaram muitas perguntas dos nossos telespectadores, eu andei dando uma olhadinha ali, peguei o principal, né, que o pessoal mandou para tentar responder todo mundo. A principal dúvida das pessoas é: como eu sei o que está incluso no meu plano, né? Porque muitas vezes você é pego de surpresa. Na hora que você precisa daquele serviço, daquele tratamento, você se depara e vê que não estava ali. Enfim, a hora de contratar que precisa de muita atenção, né, Jason? Exatamente, Maria Esther. O que acontece na maioria das vezes é que os contratos relacionados aos planos de saúde, eles têm um acesso dificultado ao consumidor, né? Aquele segurado que busca o plano de saúde, ele acaba não tendo acesso de forma integral às principais cláusulas. Há também uma enormidade de rol de procedimentos que estão previstos não no contrato, mas em regulamentações da ANS, da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, a informação, né, do consumidor é fundamental para que ele saiba efetivamente o que está assinando e quais são as coberturas possíveis naquele plano. Muitas vezes, ele acaba não tendo acesso completo a essas informações e aí depois, naturalmente, surgem as dúvidas. Mas nesse contrato deve vir todas essas informações. No contrato vem as informações, boa parte dos contratos está disponibilizado, né, na internet, nas redes e também há regulamentação específica da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, que também está disponível para todas as pessoas. Mas muitas vezes a busca por essas informações, ela não é acessível a boa parte daqueles que acabam assinando como uma espécie de previsão, né? Imaginando que determinadas coberturas sejam possíveis, que determinados tipos de procedimentos e medicamentos, enfim, sejam também possíveis e acaba que quando precisam, muitas vezes, tem esse pedido negado. Certo. Vamos então para as perguntas que estão chegando pelo nosso WhatsApp. Vamos ver o que a gente consegue responder, porque tem muita coisa mesmo. Vamos ver o que já chegou. A Mayara Moser, ela diz o seguinte: o meu médico atende pelo plano de saúde e quis cobrar uma taxa de disponibilidade para fazer a minha cesárea. Isso é permitido? A Mayara é lá de Guaramirim, norte do estado. Olha, Mayara, em tese não, claro, dependendo do plano que você esteja falando, porque também, como inclusive você já falou no início, existe a questão da coparticipação de pagamento de determinados, né, valores em função dos procedimentos adotados. Mas não há previsão de cobrança acima do que o plano já estabelece em relação aos procedimentos que são previstos naquele plano. Portanto, a taxa de disponibilidade, ela não é devida. O que acontece muitas vezes é um problema em relação à agenda dos profissionais. Esse é um problema recorrente nos planos de saúde, a gente tem muitas reclamações, porque os profissionais eles vão também fazendo a sua agenda de acordo com atendimentos particulares, atendimentos de planos de saúde, e acaba que essa agenda muitas vezes ela não fecha, né, com o desejo do consumidor e também com a disponibilidade do profissional da saúde, do médico, enfim. Mas não é possível fazer uma cobrança dessa taxa acima do que o plano de saúde já faz as previsões. Já está incluso ali. O médico é remunerado de acordo com regras que ele mesmo também aceitou, né, pelo plano de saúde. Próxima pergunta da Carla. Bom dia, qual a diferença entre o seguro de saúde e o plano de saúde? Quem mandou foi a Carla de Lages, a nossa serra. Olha, há muito mais coincidências do que divergências entre, né, o plano de saúde e os seguros. O que acontece fundamentalmente, assim, de forma mais rápida para explicar, é que, regra geral, o seguro de saúde você remunera por conta própria e depois é indenizado de acordo com as regras que você estabeleceu no seu seguro-saúde. Enquanto que o plano de saúde você paga de forma antecipada e tem os procedimentos também ali adotados. Plano de saúde você paga antes, o seguro você paga depois? Você paga depois. Basicamente, é uma das principais distinções entre eles, mas ambos têm regulamentação própria. Vamos lá, próxima pergunta da Aline. Bom dia, eu fiz o meu plano, meu filho tem plano de saúde, eu fiz quando ele nasceu. No contrato estava que o valor não aumentaria até os 18 anos, porém, todo ano vem aumentando, relatando ser a anuidade. Tem algo que eu possa fazer a respeito disso?
Os planos de saúde, regra geral, eles têm aumentos anuais. Né? O que talvez esteja dizendo é que não haveria um aumento em relação à faixa etária. A cobertura, enfim. Não, a faixa etária. Às vezes os planos fazem até determinada idade um determinado tipo de faixa e com o passar do tempo você vai mudando de faixa. E aí você tem um aumento específico em relação à faixa, pelo aumento do risco que importa, né, o aumento também da idade. Agora, o aumento dos planos também é um ponto muito complicado e muitas vezes, no meu entender, pelo menos, uma prática abusiva, é que os planos individuais, que hoje praticamente são inexistentes, eles têm uma regulamentação específica em relação ao aumento. Eles aumentam de acordo com índices estabelecidos pela própria ANS, são, digamos assim, um paralelo com índices inflacionários. Então, esses aumentam menos. E existem os planos que hoje são a grande maioria, que são os planos coletivos. Esses planos dependem de uma planilha que é feita pelo próprio plano de saúde, que indica como foi o ano anterior, faz uma projeção e aí estabelece um percentual. E muitas vezes esse percentual é muito acima da inflação, porque segue o que se chama de inflação de custos médicos, né? Ou seja, há uma diferença entre a inflação normal e a inflação dos procedimentos, medicamentos, enfim, adotados pelo plano. Mas essa questão do aumento dos planos coletivos tem que ser vista com muito cuidado, porque boa parte das vezes soa abusiva. Soa abusivo. A alteração. Nesses casos, pode entrar em contato com o PROCON? Você pode entrar em contato com o PROCON, buscar um detalhamento, inicialmente, inclusive, com o próprio plano de saúde, embora, na maioria das vezes, o plano de saúde já deixe a planilha pronta para explicar o aumento. Pode buscar o PROCON e também pode buscar uma consulta a um advogado ou advogada para tentar entender e para tentar verificar se há ou não alguma abusividade naquela cobrança, naquela taxa de aumento. Naquela taxa ali. O Marcos também mandou a pergunta dele. Boa tarde, o meu filho ele fez portabilidade, na carteirinha já venceu a portabilidade. Porém, o meu filho precisou fazer uma cirurgia de desvio de septo e tem uma cláusula da ANS que prevê mais um ano de carência. Isso é correto? Olha, Marcos, eu não conheço exatamente o caso. O que há em relação à portabilidade das carências, que é até relativamente recente, é o seguinte: você deve ficar no plano pelo menos 2 anos para que você faça a portabilidade. A portabilidade. A partir do momento que você faz a portabilidade, como o próprio nome indica, você não tem mais carências, porque o prazo máximo de carência hoje permitido pela legislação, inclusive pela regulamentação da ANS, é de 2 anos, isso no caso de doenças pré-existentes. Portanto, se você já tem os 2 anos e fez uma alteração, portabilidade de plano, não haveria porquê qualquer outra carência específica. Isso é proibido, regra geral, pela legislação vigente no país em relação aos planos de saúde. Portanto, ou está havendo algum detalhe que eventualmente a gente não consiga perceber aqui pela pergunta, ou o que acontece muitas vezes, é bom que se diga, é que as negativas do plano de saúde são muitas vezes injustas e ilegais. Então, é necessário buscar realmente informação, inicialmente o plano de saúde, depois abrir uma reclamação no próprio site da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, e aí, não tendo outra forma, buscar os órgãos de defesa do consumidor e um advogado ou uma advogada para que você possa efetivamente garantir direitos. Agora, Geisa, o que a gente escuta falar muito sobre plano de saúde é que muitas vezes, de cara, às vezes vem essa negativa e às vezes você, depois indo, conversando, eles, então tá, então por aqui a gente consegue resolver, então, muitas vezes entrando com o advogado, enfim, mostrando que aquele é seu direito, você consegue resolver, né? É exatamente isso. Muitas vezes, e de forma equivocada, a administração do plano de saúde trata, obviamente, como uma empresa que precisa ser mantida e faz negativas de forma inconsequente. E aí você busca, de fato, os seus direitos, demonstrar que existe um direito, e aí eles recuam e aprovam o procedimento que deveria ter sido aprovado já de forma inicial. Já de forma inicial. Tá, então, o Geison José Gonçalves da Silva, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, tirando dúvidas aí sobre os planos de saúde. O negócio é ficar muito atento ali ao contrato, né, Geison? Sempre. Muito obrigada pela sua participação agradeço. aqui hoje no SBT Meio Dia.